E de volta na programação da sua rádio CBN em 104,5 é o CBN Agro Alagoas, oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. E eu estou conversando aqui com a gerente de Pesca e Aquicultura da Secretaria de Estado da Agricultura de Alagoas, a zootecnista especialista em piscicultura, a Juliana Fernandes. A gente está falando sobre o programa de distribuição de alevinos aqui do governo do estado. Bem, Juliana, a gente já abordou, vários com relação aí ao assunto, mas o agricultor, que agora é um agricultor com místico de piscicultor, ele recebe esse alevino, mas antes, como vocês conseguiram essa reprodução? Então, como é a reprodução desse alevino lá no centro que vocês têm em Xingó? A tilápia, ela tem uma reprodução bem interessante. Então, eu vou explicar um pouco o que acontece lá na nossa estação, A gente seleciona viveiros, Nós temos lá na nossa estação 8 viveiros escavados e são nesses viveiros que acontece a reprodução. São colocados fêmeas e machos na proporção de 3 fêmeas para um macho. E, a partir daí, esses animais, eles vão, como a gente chama, acasalar. O macho, ele faz assim um cortejo, a fêmea, ele faz ninhos no fundo do tanque, ninhos de aproximadamente 40 centímetros, ele cava esses ninhos, limpa esses ninhos, vai fazendo o cortejo na fêmea, e aí, a partir disso, ele vai estimular para que ela entre em reprodução, Ele faz alguns empurrões na barriga da fêmea, e ela vai produzir os ovócitos, que vai expelir, os machos vão expelir os espermatozoides, e aí vai acontecer o processo reprodutivo. Depois a fêmea vai colocar isso na sua boca, onde vai produzir os ovos, vai fazer uma limpeza, colocando no ambiente aquático, depois colocando na boca novamente, e a partir daí vai acontecer a eclosão dos ovos. Isso acontece na boca da fêmea. E a partir daí vai ser expelidos larvas. Essas larvas vão ser coletadas, ser colocadas em outros tanques. Lá nós temos 15 tanques de alvenaria para que aconteça esse processo. E a partir daí essas larvas vão ser alimentadas com uma ração própria, onde a gente coloca hormônio junto com a ração, para que esse alevino entregue ao produtor seja a maioria macho, quase 100%, cerca de 98% de machos, para que, no caso da piscicultura, a fêmea, ela gasta muita energia com esse processo reprodutivo. Então, a gente entrega só o macho, é só utilizado o macho para a criação, para que ele tenha um desenvolvimento melhor e ganho de peso melhor. Então, esses alevinos ficam, larvas, que vão se transformar em alevinos, fica 30 dias nesses tanques de alvenaria, e a partir daí vão ser entregues ao produtor. Uhum. Então é uma reprodução natural, ela não é estimulada, não tem aquela aplica-se hormônio, depois produz, tira as ovas para colocar num tanque. Então é uma reprodução natural que vocês têm lá em Xingó. Isso, a tilápia ela reproduz naturalmente, praticamente durante o ano todo, dependendo da temperatura da água, que deve estar entre 26 e 28 graus. Então, nessa temperatura, ela consegue reproduzir durante o ano todo, que é a temperatura que nós temos lá na nossa estação. E com relação a isso, já que é uma coisa natural, dá em média quantos alevinos? Você tem ideia já de quantos alevinos esse ano já foram produzidos lá? Sim. Como eu falei anteriormente, em média a gente produz de 100 a 150 mil alevinos por mês. Esse ano nós tivemos uma pausa nos meses de janeiro e fevereiro para algumas reformas na estação, reestruturação, troca de reprodutores, Isso é importante foi importante para que o programa pudesse se reestruturar e atender uma capacidade maior, já que as solicitações vêm crescendo cada vez mais. Então, esse ano, a gente, nos meses de março para cá, a gente já doou cerca de 300 mil alevinos, beneficiando cerca de 300 famílias e cerca de 15 municípios foram atendidos. Uhum.
É uma reprodução natural, então esse piscicultor, esse agricultor que recebe esse peixe, né, a partir de quanto tempo ele pode já ter essa própria tilápia produzindo no tanque dele, fazendo essa reprodução? Existe essa possibilidade ou não? Não, Marcos, como eu lhe falei, a gente faz a reversão sexual, né? Para que os alevinos entregues ao produtor sejam em sua maioria machos, né? Justamente para que não ocorra essa reprodução no ambiente do piscicultor, para que não tenha peixes de tamanhos variados, né? Tenham peixes uniformes e para que o peixe atinja um peso maior com o menor tempo possível. Uhum, certo. E nesse período, né? A gente já mencionou a quantidade de alevinos. Agora vamos lá. Recebeu a encomenda, como é feito o piscicultor? Porque fica complicado, né? Olha, já pensou cada agricultor desse pedindo aí, mandando ou ligando para você, ou pedindo, mandando um e-mail, né? Olha, eu tenho um espaço de X, aí você calcula 1.000 alevinos, 2.000, 3.000, né? O ideal seria sair esse pedido do município. Então, esse agricultor, que está interessado em ter esses alevinos, pede à Secretaria de Agricultura do seu município. É assim que funciona? Então, Marcos, como eu falei, o passo a passo é mandar um e-mail, né, para o protocolo da SEAGRE. Não que a gente não atenda a produtores individuais, mas a orientação é que eles se organizem com a sua associação, com a sua cooperativa ou com o município, porque aí fica mais fácil da gente conseguir atender um número maior de pessoas. Então, ele busque ajuda dentro da Secretaria de Agricultura do seu município, a associação que ele participa, a cooperativa, faça essa solicitação em conjunto, porque aí fica mais fácil, porque o produtor, né, o piscicultor, ele tem que buscar lá na nossa estação em Piranhas, e às vezes coletivamente fica mais fácil de conseguir esse transporte para ir buscar o peixe lá. Como é feito esse transporte, então? É em saco, o peixe vai ensacado com oxigênio? Como é que é feito? Ou vai numa caixa d'água? Como é que vocês contam, né, para saber ali, olha, tem 1.000 alevinos, tem 5.000 alevinos? Primeiro, sobre essa contagem, a gente faz a cada entrega, né, no início da entrega daquele dia, a gente faz uma amostragem, né, a gente utiliza como se fosse uma peneira, onde a gente faz uma amostragem do número de peixes para saber a quantidade de cada saco. Como a gente entrega um peixe geralmente de 2 gramas, ele vai em sacolas de 1.000 alevinos, né? Nessa sacola é colocada água, sal e oxigênio em quantidades adequadas para essa quantidade de peixes. Geralmente esse saco que vai ser levado para o município, o produtor, ele aguenta cerca de 4 horas tranquilamente para que chegue até o município. Então, a nossa responsabilidade é que esse alevino chegue com a sobrevivência maior possível até os municípios. Só que a gente não faz a entrega, mas a gente faz a orientação a quem vem buscar de exatamente como deve ser colocado lá no ambiente, né? Então, a gente orienta que o saco seja colocado no manancial hídrico, barragem, açude, tanque, o que seja. Fique pelo menos de 10 a 15 minutos o saco ainda fechado, para que a temperatura da água que está ali dentro do saco se iguale à temperatura da água do ambiente, e a partir daí ele vai soltando de forma bem devagar, bem lenta, esperando que o peixe saia por conta própria, não fazer aquela soltura brusca. E aí a gente consegue uma sobrevivência alta. Uhum. Você já mencionou, inclusive, era que eu ia te perguntar, né, quais são os cuidados, né, na soltura desse alevinos, e depois eles já chegaram lá a água e esse cuidado restante, né, aí a criação em si. Então, a gente conta com a parceria dos municípios, né, da assistência técnica dos municípios ou da própria Imater, para que oriente ao produtor. Mas a gente também dá algumas orientações básicas, né? Como eu falei, com relação à soltura. Nos primeiros dias a gente orienta que não seja fornecido ração, porque o peixe ainda está se adaptando ao ambiente aquático, e também a esse transporte, né, que de qualquer forma causa estresse. Então a gente orienta que não seja alimentado, né? E a gente conta com a parceria dos municípios, como eu falei, da Emater, para essa orientação técnica de alimentação, de qualidade de água, mas também estamos sempre abertos para qualquer solicitação de informações e de acompanhamento durante todo esse processo até a despesca. Uhum.
Você tem a ideia de uma taxa de mortandade, de mortalidade do alevino até a despesca? É considerado normal? Quantos por cento de morte desses peixes? O ideal seria no máximo 3%, mas a gente observa de 8% a 10% ainda é considerado normal. A gente já coloca esse número nos nossos cálculos. Uhum. Juliana, você quer acrescentar mais alguma coisa em nossa conversa? Eu gostaria de reforçar o nosso agradecimento em estar divulgando o programa de distribuição de alevinos do Governo do Estado, através da Secretaria de Agricultura. Dizer aos municípios e às associações e cooperativas que desejam solicitar, façam a solicitação através do e-mail da Secretaria, do protocolo, e aí nós vamos ter o maior prazer em disponibilizar esses alevinos, por saber da importância que isso traz, como fonte de geração de renda e de qualidade de alimentação para esse público beneficiado. Certo. Ok, então, Juliana, muito obrigado por sua participação, tá? E qualquer coisa pode contar com a gente aqui. Um abraço para você e para toda a equipe, que não é você sozinha que fica lá no centro, Então, tudo de bom para você e para toda a equipe lá no centro de Xingó.